Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na aula 11 agora, continuando o tema de planos. Show de bola? Vamos começar olhando posição relativa entre planos. A ideia é bem simples, como foi também com as posições relativas entre retas, mas eu tenho algumas coisas aí para acrescentar a vocês. Vamos lá. No caso de planos, eles podem ser paralelos, concorrentes ou perpendiculares. Só que entenda que perpendiculares nada mais é do que um caso particular de concorrentes, ok? Eu estou usando a mesma notação aqui de retas, mas observa que você pode também encontrar o concorrentes como sendo secantes, tá? Eu posso ter dois planos como secantes, é o mesmo significado, é a mesma coisa que dizer que eles são concorrentes, ok? Pode existir aí um preciosismo matemático de linguagem, de nomenclatura, tá? Mas eu quero que vocês entendam que a ideia é a mesma. A lógica que a gente já tinha para retas no R2 é a mesma que a gente vai ter para planos no R3, tudo bem? Então os planos podem ser paralelos, significa que eles não têm nenhum tipo de interseção, nenhum ponto pode ser interseção entre eles. Eles podem ser concorrentes ou secantes, se você preferir, significa que a interseção entre eles vai ser uma reta. Eu vou falar um pouco sobre isso. E, em particular, dentro do caso dos concorrentes, podem ser perpendiculares, que é quando um plano for perpendicular ao outro. Show de bola? Você pode pensar como exemplo na parede do seu quarto, da sua sala ou de onde você estiver no momento e o chão. A parede e o chão, supostamente, né, supondo que foi bem montado, são perpendiculares entre si. Eles formam planos perpendiculares entre si. Beleza isso? Vamos continuar então. Eu já estou dando um certo spoiler relacionado a ângulos entre planos, mas vamos focar na posição relativa por enquanto. Como é que eu vou saber, a princípio, se os planos vão ser paralelos, perpendiculares ou concorrentes? Bom, e aqui eu não estou querendo saber a interseção ainda, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas eles vão ser paralelos simplesmente se os vetores normais deles forem paralelos também. Então entenda, olhando aqui para o alfa e para o beta no desenho ao lado, eu não desenhei o vetor normal, mas imagina que o vetor normal é perpendicular, então dá para seguir uma dessas linhazinhas aqui do gradeado, tudo bem? Os dois vetores vão estar nessa mesma linha, ou que seja uma linha paralela. O fato é que eles são paralelos entre si. Se os dois vetores normais são paralelos entre si, significa que o plano correspondente a cada um deles, né, os dois planos correspondentes, são paralelos entre si também. Guardou essa ideia? Perpendicular vai ser bem equivalente. Quando que dois planos serão perpendiculares? Tem que falar o português certo de preferência. Quando as normais forem perpendiculares também, né? Então, eu acho que eu falei certo, né? Dois planos serão perpendiculares quando as suas normais forem perpendiculares também. E a gente já sabe que a tática para ver perpendicularidade é o produto escalar igual a zero. Inclusive, né, acabei de perceber que eu não falei isso aqui em cima. Geralmente, eu sei que eu falei que o produto vetorial igual a zero te mostra que os vetores são paralelos, tá? Mas vai ser muito mais prático e usual você verificar, melhor dizendo, se um vetor é múltiplo do outro, para ver paralelismo, tá? É mais fácil você verificar se um é múltiplo do outro do que fazer o produto vetorial. Mas os dois caminhos vão te dar que os vetores são paralelos. Assim como o produto escalar vai te dar que os vetores são perpendiculares. Se não for um nem outro, ou melhor, se não forem paralelos, né, porque perpendicular é um caso de concorrente, eu já falei isso, mas se não forem paralelos, fato, os dois vetores não, calma, Felipe. Os dois planos vão ser concorrentes ou secantes, tudo bem? Então, visualizando aqui na figura, bom, eu espero que esteja claro o desenho. Eu me esforcei bastante para fazer isso aqui, tá? Para tentar passar essa visão para vocês. Mas o plano gama é como se fosse um alfa em pé, né? Mas a gente chama essa letra de gama. O plano gama, ele é secante ao alfa e ao beta. Beleza isso? E, claro, o alfa e o beta são paralelos, como eu já comentei. Observa aqui, a interseção do gama com o alfa, e aí já é um gancho para o próximo tópico, é uma reta, né? É essa reta que, bom, eu tentei fazê-la tracejada, não sei se está visível isso. A mesma coisa que entre o beta e o gama, é uma reta também. Esse caso em particular são retas paralelas, porque eu estou falando de planos paralelos cortados pelo mesmo plano secante, tá?
Pensa naquela ideia das paralelas, retas paralelas cortadas por uma transversal. É quase a mesma ideia que eu estou fazendo aqui, tá? O fato é que essa reta de interseção vai ser paralela também, beleza? Se liga só no próximo tópico. Quando eu falo de interseção entre planos, né? Que, vamos lá, eu mostrei uma forma de você olhar para o vetor, para os vetores normais, e saber que os planos são paralelos, secantes ou concorrentes, ou até mesmo perpendiculares. Você só vai saber isso. Mas e se eu quiser a interseção? Beleza? Supondo que exista uma interseção, que eles não sejam paralelos, a gente pode fazer uma conta. E eu já falei essa frase para vocês, eu tenho certeza. Interseção significa o quê? Resolver sistema. Quase que eu erro a minha própria frase. É quase um clichê essa frase numa aula minha. Mas o fato é que se você quiser fazer uma interseção, você tem que resolver um sistema das coisas cuja interseção você quer, certo? Aqui eu estou falando de dois planos. Então eu vou ter duas equações de plano. Peguei um exemplo aqui, 2x menos y menos 3. Cuidado, tá? Só tem x e y, mas isso aqui não é uma reta, não. A gente vai saber disso pelo contexto, tá? Se fosse uma questão de R2, é fato que essa equação seria uma reta, sim. Mas a questão, ela fala de plano, ok? Então ela contextualizou no R3. Se a questão contextualizou no R3, x igual a 3, 2x mais y igual a 1, qualquer coisa desse tipo vai ser um plano. Guardou? Então, se for reta, vai ter alguma coisa de parâmetro ali. Vai ter um t, ou então ele vai botar na forma de coordenadas, tá? Reta simétrica também pode ser, forma simétrica, né? Mas, voltando para cá, a gente vai ter duas equações de plano e aí a gente tem que resolver esse sistema. A ideia da resolução do sistema, como você tem três incógnitas, x, y e z, e você só vai ter duas equações, né, que são os dois planos envolvidos, a ideia é você resolver em função de uma das incógnitas. E aí a ideia é, assim, tente sempre escolher a que for mais favorável para você. Por exemplo, eu poderia escolher o y para ser a minha incógnita. E estaria certo, tá? Não estaria errado, não. Mas eu poderia ter escolhido o y. Por que eu não escolhi? Escolher o y significa isolar o x. Eu ia ter que passar esse 2 dividindo, e aí eu ia ter uma fração para trabalhar. Não gosto. Eu prefiro evitar. Isolando não. Colocando em função do x, o x ia passar... Na verdade, o y ia passar para o outro lado. Eu ia isolar o y. E acabou. É só, literalmente, passou o y para o outro lado e já está lá. E aí, para achar o z, é só substituir o y aqui embaixo, né? Então, por isso que eu escolhi resolver em função do x. Não é uma coisa... Não é mágica. Eu olhei para o sistema e pensei, é melhor deixar em função de quem? Escolher em função do z, nesse caso, em particular, seria a pior escolha possível. Por quê? Você iria passar o z para o outro lado, você trabalha com ele como se fosse um número. Isso é achar em função do z. É como se o z fosse um número, então ele vai para o lado dos números no sistema, né? Você fica com as incógnitas... Bom, para vocês eu acho que vai ser nesse sentido. Vocês ficam com as incógnitas de um lado e com os números de outro lado, beleza? Não importa qual lado é qual. Mas o fato é, não seria legal botar em função do z. Vamos botar em função do x, então. Isolei o y, você vai ter 2x menos 3, diretão, de brinde. E se você substituir o y na segunda equação, tá aqui, né? O y é 2x menos 3, você vai ter 3x mais o y, que é 2x menos 3, mais 2z menos 1, que já estava escrito mesmo. O objetivo é isolar o z. Aí aqui eu não tive como fugir da fração. O z vai ser 2 menos 5x sobre 2. Isso quer dizer o quê? A gente acabou de achar uma reta, a gente achou a forma paramétrica de uma reta, que vai ser justamente a tal da interseção, ok? Um comentário, né, bem singelo. Esses dois planos, eles fazem parte de uma questão da Escola Naval de 2013. Eu não peguei esses planos de forma totalmente aleatória, não. Observa como, numa prova, as coisas são montadas para ou te beneficiar, se você estiver atento, ou te prejudicar se você estiver desatento, né? Porque, via de regra, eu mesmo dando aula, eu falo o seguinte: por padrão, a gente bota em função do z, né? A gente deixa o z como parâmetro. E é verdade, por padrão, a gente escolhe o z como parâmetro. Mas, nesse caso, eu escolhi o x. Por quê? Porque ele facilitava a conta. Só por isso, beleza? Você pode escolher quem você quiser. Lembra que quando a gente fala de reta paramétrica, você tem infinitas formas de representar a mesma reta. E isso já é um gatilho para a minha dica que vem na próxima página, ainda nesse vídeo. Segura aí. Olha só, a gente tem aqui então, já que eu botei em função do x, eu vou chamar o x de t.
né? Eu estou chamando de t por questão de costume, né? A gente está acostumado já, pelas aulas anteriores, a usar o parâmetro t quando eu tenho uma reta só na questão. Se eu tenho uma segunda reta na questão, eu, Felipe, costumo botar o parâmetro s para a segunda reta. E é importante você deixar parâmetros diferentes, que é para não confundir um com o outro, não achar que é a mesma coisa, ok? Tem questão que a pegadinha, cuja pegadinha, é colocar o mesmo t nas duas retas. Mas entenda que a definição de cada uma é independente, né? Então, quando você vai resolver uma questão da prova, se tem uma reta com t, outra reta com t, meu amigo e minha amiga também, primeira coisa que você tem que fazer é trocar uma das letras. Pelo amor de Deus. Senão você vai achar que é o mesmo t e vai dar problema. Vamos continuar então. No caso da reta R, eu chamei o x de t, como eu falei, e aí o y e o z são automáticos, porque a gente já achou o y e o z em função do x. É esse o objetivo. Então, quando eu falo de interseção entre planos, a meta é você achar todo mundo em função da mesma letra, porque essa letra vai ser o seu parâmetro. Show? Então, temos a equação da reta. Claro, se você quiser se escrever na forma simétrica, isso aqui, inclusive, é uma pegadinha da prova. Eu vou comentar muito rapidamente, que é o seguinte. Quando você isola o t, você fica com essas equações aqui, ó. X, y mais 3 sobre 2. E entenda, para isolar o t no z, o t que eu passei para o outro lado, né? E aí ficou 2 menos z. Por isso ficou 2 menos z sobre 5 meios, ok? E aí, enfim, você vai multiplicar tudo por meio para... É como se você multiplicasse o denominador por 2 para sumir com esse denominador, ok? E aí você vai ter uma equação desse tipo aqui. Isso foi uma pegadinha na prova, porque esse menos z, ele tá te atrapalhando a ver quais são as coordenadas do vetor diretor. Muita gente, quando olhou essa questão, olhou para a reta, né, e pegou 2, 4 e 5 como se fosse o vetor diretor. Só que isso não é verdade, né? Entenda, 2, 4 e 5 não é o vetor diretor. O 2 está certo, o 4 está certo, só que aqui no último é menos 5. Espera aí, Felipe, calma, respira. Por que é menos 5? Não está escrito menos z, gente? Quando a gente viu lá atrás, aula de retas no espaço, forma simétrica, qualquer coisa volta na aula que você vai ver. A fórmula não era x menos x0 sobre a, y menos y0 sobre b, z menos z0 sobre c. Peraí, z menos z0 sobre c não é o que está escrito aqui. Aqui está escrito z0 menos z. Então você tem que trocar o sinal, mas para trocar o sinal de cima você tem que trocar o sinal de baixo. Dica. Pega o... vai facilitar a tua vida, né? Pega o denominador e divide pelo coeficiente da variável. 2 sobre 1, 2. 4 sobre 1, 4. 5 sobre menos 1, menos 5. Então, o vetor diretor dessa reta seria 2, 4 e menos 5. Tá? Ou, se você pegasse aqui da forma de cima, seria 1, 2 e menos 5 meios, que é o que você pode confirmar se você pegar na forma paramétrica aqui em cima. Tá? Menos 5 meios, realmente. Fechou isso, gente? Se liga só aqui, para a gente fechar então, para ir para um próximo vídeo. Dica do Lipe poderosíssima a título de prova. Já apareceu na Escola Naval pelo menos 2 vezes. Eu não lembro se teve uma terceira, mas pelo menos 2 vezes eu garanto que apareceu porque eu vi. Eu estava estudando as provas e tudo mais. Questões objetivas que peçam a equação da reta geralmente podem ser resolvidas pelas opções. Por que isso? Eu não falei para vocês umas 5 vezes, tá, talvez tenha sido 3 vezes, mas agora vai ser a 4ª vez, que uma reta, a mesma reta, tem infinitas formas paramétricas para você representá-la, certo? Então, quando você coloca forma paramétrica numa opção, né, você pede a equação de uma reta na forma paramétrica, isso é um pouco complicado, né, porque às vezes o meu parâmetro não é o mesmo que o seu e nenhum de nós dois acertou o parâmetro da banca. E aí a equação de cada um vai representar a mesma reta, mas a equação de cada um vai ser distinta. Como é que tu vai marcar a porcaria da opção assim, gente? Não dá pra marcar a opção. Então qual é a ideia? E isso é muito vantagem, porque você não precisa passar por todo o percurso de fazer a questão para responder certo. Você olha opção por opção, você vai pegar 2 coisas. Na verdade, você vai pegar uma coisa só, que é o vetor diretor dela. Por isso até que eu falei a dica, essa última dica, em relação a pegar o denominador e dividir pelo coeficiente da variável quando for a forma simétrica, para você pegar o vetor certo. Senão você vai estar pegando o vetor errado, não adianta nada, né?
Então, uma vez pegado o vetor certo, você tem o vetor diretor de cada uma das opções. Isso vai te custar 15 segundos para fazer das 5 opções. Tudo bem? Tanto Escola Naval quanto Tefon, você vai gastar 15, 20 segundos no máximo para pegar todos os vetores. Você vai ver o que o enunciado fala. Exemplo, o enunciado quer uma reta que é paralela à reta dada, que passa pelo ponto Shrubbles. Peraí, se ela tem que ser paralela à reta dada, os vetores diretores têm que ser paralelos. Então você vai pegar a reta dada, o vetor diretor ali é conhecido porque ela está dada, né? E vai verificar se os vetores diretores da reta dada com as opções são paralelos. Se for paralelo, você mantém a opção ali bonitinho. Se não for paralelo, você já elimina. Então você resolve esse tipo de questão por eliminação. Gostou? Eu falei também que passa por um ponto, né? Se voltar no vídeo, a minha questão é essa. Paralela a uma reta, passando por um ponto. Se tem que passar por aquele ponto, se você jogar o ponto na equação, tem que fechar, né? A equação tem que bater, tem que dar bonitinha. Se você jogar o ponto e a equação não fechar, exemplo, no x você achou t igual a 2. No y você achou que o t teria que ser 0, isso já não é fechar. Tem que ser o mesmo t para que seja um ponto da reta. Você elimina essa opção. Então você vai resolver esse tipo de questão por eliminação. Por favor, você vai ganhar muito tempo fazendo isso. Show? Se liga só. Última dica, para a gente poder fechar. Se você tiver 2 planos alfa e beta, e por algum acaso você só quer o vetor diretor da reta, sei lá, ele pediu um ângulo, a gente vai ver isso depois, mas para achar ângulos, você precisa dos vetores diretores ou normais, né? Eita! Quase que eu fiz besteira aqui, né, gente? Voltando. Se você tem 2 planos, a interseção entre eles, que a gente já viu que é uma reta, supondo que eles tenham interseção e não sejam idênticos, né? Você consegue achar o vetor diretor dessa interseção, dessa reta, fazendo produto vetorial. Entre quem? Entre as normais. Visualiza. Pega, assim, você está vendo o vídeo agora? Olha para a quina do teu quarto ou da tua sala ou de onde você estiver. Olha para a quina. Tá? Pode ser do chão também, não importa, mas eu estou olhando para do teto. Eu tenho 2 planos, eu estou olhando para a parede e para o teto, tudo bem? Eu tenho 2 planos aqui. Não precisava ser aquela quina, podia ser aqui para essa quina, né? Eu tenho 2 planos que são perpendiculares, mas o fato é que eles se interceptam, eles são secantes. E aí eu tenho uma reta de interseção. Se eu tenho uma reta de interseção, perceba aqui, né, eu estou pegando parede e teto. Quando eu pego os vetores normais, eles ficam assim. Visualizou os vetores normais? Se eu fizer o produto vetorial entre eles, não importa o sentido não, tá? Digamos que eu faça... Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, mas... Digamos que eu faça nesse sentido, né? Então, eu tinha um para cá e um para baixo, fiz o produto vetorial, regra da mão direita, né? Peguei um vetor para frente. Espera aí, volta para cá. O vetor do teto, normal do teto, ele é para baixo. Normal da parede, ele é para o lado. O produto vetorial o meu deu para frente, podia ter dado para trás também. Não é exatamente a reta que vocês estão vendo aí na quina do quarto de vocês? Você tem o teto, tem a parede, fez o produto vetorial, dá exatamente o vetor diretor da reta, dessa reta que passa por aqui. Visualizaram isso que eu estou falando? Eu sei que está um pouco abstrato, eu poderia ter feito um desenho disso no quadro, mas fica a ideia para vocês, é uma dica apenas, porque às vezes você só quer o vetor diretor da reta, você não quer achar a reta inteira. E aí você se poupa, e poupa seu tempo também, de fazer a conta toda, tá? Então assim, da questão anterior, né, que eu falei que era uma questão da Escola Naval de 2013, e aí ele pedia a reta de interseção entre os planos, o pedido era exatamente esse, tá? Eu não botei o enunciado aqui, mas eu tô avisando vocês. Vamos resolver muito rapidinho qual é a ideia aqui. Olhando para os planos, você consegue achar, bem rápido, o vetor normal. A gente falou que é o coeficiente do x, do y e do z. A gente falou isso no vídeo anterior, beleza? Aqui não tem z, então é porque o coeficiente é 0. Pois bem, 2 menos 1 e 0, 3, 1 e 2 são os vetores normais. Se você fizer o produto vetorial entre eles, tá aqui embaixo até. A gente já viu um jeito rápido de calcular o produto vetorial. Não vou voltar nisso agora, nesse vídeo. Você pode voltar no vídeo de produto vetorial. Eu vou tentar botar um card em algum lugar aqui, eu não sei fazer isso ainda. Eu vou aprender rápido, eu acho. Mas o resultado seria menos 2, menos 4 e 5. Tá? Quando você olha para as opções, essas eram as opções da questão. Tudo bem? Tudo na forma simétrica. Repara, você quer pegar os vetores diretores da reta para comparar com esse cara aqui.
Não tem que ser igual, não. Tem que ser paralelo, tá? Se tiver multiplicado por menos 1, como vai ser o caso, não é um problema. Bom, olha esse primeiro aqui, ó. 2, 4, cuidado, menos 5. Tudo bem? Lembra do coeficiente, eu tenho que dividir pelo coeficiente, menos 5. 2, 4 e menos 5 é oposto a esse vetor que a gente achou. Então esse está válido, está valendo, tá? Isso não quer dizer que seja a resposta, só quer dizer que ele vale. Olha para o segundo, 2, 4 e 5. Aqui não tem, aqui não tem menos 1, 2, 4 e 5. Não vale, elimina a letra B. Na letra C, 1, não tem nada embaixo, então é 1, 2 e menos 4. Pô, 1 e 2 parece que é vezes menos meio, né? Só que para ser vezes menos meio, o último teria que ser menos 5 meios. E aqui está menos 4. Então não é paralelo. Tá? Então eu quero focar bastante nisso. O fato de começar com 1 e com 2, e aqui começar com menos 2 e menos 4, não quer dizer que não é válido. Entendeu? Não quer dizer que não é válido. Pode ser válido ainda. Só que depende de cada uma das coordenadas. Todas elas têm que ser proporcionais entre si. As duas primeiras eram, a terceira não era. Elimina a letra C. Na letra D, 1 menos 2 já eliminou. Porque, peraí, o sinal é o mesmo. Então aqui o sinal tinha que ser o mesmo também. 1 e menos 2 não dá. Elimina. 2, 4 e 5. A gente já viu aqui na letra B até que o 2, 4 e 5, apesar de ser bem parecido, não é paralelo. Né? A mesma ideia do sinal. O 2 e o 4 tem que ter o mesmo sinal, tudo bem. Aqui o 2 e o 4, o menos 2 e o menos 4 tem o mesmo sinal também. O 5 era para ter um sinal diferente. Não tem, né? Então elimina a letra E. Olha que coisa legal. Repara, eu acabei de fazer uma questão da escola naval com vocês, tá? Do zero. A gente eliminou 4 opções, sobrou uma só. Marca, ganhou a questão, parabéns. Sem fazer uma conta bizarra. A gente fez uma conta bizarra? Sejam sinceros, vai. A gente fez só aqui o produto vetorial e tudo mais. Beleza? Então, com essa questão resolvida, a gente fecha esse vídeo. Eu acho que ele ficou um pouquinho longo, talvez. Eu já sinto que eu estou falando já há um bom tempo. Mas a gente volta na próxima aula, no próximo vídeo, para poder fechar esse primeiro encontro com planos. A gente ainda tem mais coisas interessantes para falar. E aí no final do vídeo, do próximo vídeo eu vou deixar uma questão para vocês resolverem. Beleza? Então, valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!